vez, apesar que nós estamos aqui não representando, pastor Marcílio estaria aqui, tinha combinado com o pastor Antônio, e ele tinha esquecido uma viagem que eu já tinha entendido, nos procurou e pediu para que pudéssemos vir nesse lugar, cooperando aqui com os irmãos. Eu fiquei muito alegre porque eu gosto de vir aqui, já tenho vindo aqui algumas vezes, e a gente tem uma estima muito grande pelo pastor Sotoninho, por todo o ministério local, por toda a igreja. Até eu estava dizendo a minha esposa, se é um lugar que ela gosta de ir, a gente sai nas congregações, o setor que sai bastante, para cooperar com os companheiros, e um lugar que ela nunca diz não, que ela gosta de vir aqui, mas o nosso filho não está muito bem, o menor, que está com febre, e ela precisou ficar aí com as crianças. Mas eu louvo a Deus pela vida do presbítero Paulo, companheiro nosso, que está aqui com a sua família, nos acompanhando. Que Deus abençoe. Meus irmãos, eu quero também dizer aos obreiros locais, toda a igreja, que é um prazer revê-los. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 36. Creio eu que Deus tem uma palavra para todos nós. A nossa meditação nesta noite, capítulo 36 de Jeremias, verso 1. Capítulo 36, profeta Jeremias. Creio que texto muito citado, conhecido dos irmãos. A partir do verso 1, nós vamos ler alguns versículos. O assunto que queremos falar aqui abrange o capítulo 36, vai até o final. E para entendermos um pouco mais, volta ao capítulo 33, 34, mas vamos falar alguma coisa aqui que o Senhor nos conferiu para a nossa meditação nesta noite. Capítulo 36, verso 1, diz assim: E no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma um rolo, livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, e contra Judá, e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento dizer-lhes, e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhe perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Neemias, e escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. E Jeremias ordenou a Baruque, dizendo: Estou encarcerado, preso, não posso entrar na casa do Senhor. Então, pois, entra tu do rolo que escreveste, segundo o que eu ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também as leás diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Pode ser que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu caminho, porque grande é a ira e o furor que
o Senhor tem manifestado contra este povo. Então fez Baruque, filho de Nerias, segundo tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias o profeta. E leu naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. Amém. Só até aqui, irmãos. Nós queremos falar este assunto, irmãos, para a nossa meditação nesta noite. Um profeta que incomodava muito. Acho que esse título seria cabível diante do assunto que queremos falar. Um profeta que incomodava muito. Mas ele incomodava o rei, incomodava os príncipes do rei, incomodava muita gente naquela época que não estava entendendo o procedimento de Deus, que não estava entendendo o que Deus queria realizar no meio do povo. Para que possamos compreender melhor este assunto, nós precisamos dizer algumas coisas a respeito do profeta Jeremias. Todos nós sabemos que Jeremias foi um profeta que não era muito bem-vindo na sua época. Não era muito bem visto, não era muito bem-vindo. Porque Jeremias costumava dizer na lata o que deveria dizer. Então ele não era bem-vindo, não era bem visto pelas pessoas, principalmente pelo rei e pela direção, pelo palácio, pelos príncipes naquela época. Nós encontramos volta e meia no livro do profeta Jeremias e também alguns de outros episódios na Bíblia, que volta e meia Jeremias era preso, era colocado dentro do poço, queriam matar, tentaram matar ele dentro do poço, matar de fome, né? Queriam acabar com Jeremias, porque Jeremias era um profeta diferente. E eu preciso dizer aqui, talvez lembrar, né, a grande maioria, que na época dos profetas, e em especial aqui na época do profeta Jeremias, havia muitos profetas. Dá-nos a entender que sempre houve muitos profetas na época do povo hebreu. Por exemplo, na época do profeta Elias, do profeta Eliseu, havia muitos profetas. Só que esses muitos profetas estavam do outro lado. Não estavam realmente profetizando a verdade de Deus. Nós lembramos que o profeta Elias, por exemplo, enfrentou uma situação assim, né, no reinado de Acabe, no reinado de Jezabel, aquele casal que reinava em Israel e que começou a entortoar os seus caminhos e fazendo o que não era agradável a Deus, e ele juntou uma porção desses profetas no rei, no palácio. A Bíblia fala de 400, 450 e outros 400, né, na sua época, profetas que atuavam no tempo do profeta Elias. Só que todos eles falavam para agradar o rei. O que o rei queria ouvir, eles falavam, eles profetizavam. Assim diz o Senhor, colocava a assinatura de Deus nas mensagens e entregava ao rei sem ser ela vinda da parte de Deus. Então o rei se agradava. E aqueles 450 profetas, outros tantos na época de Acabe, então eles se aglomeravam ali no palácio. E na época do profeta Jeremias, irmãos, eu penso que não era diferente. Eu vejo o profeta Jeremias um profeta diferente de todos os demais. Por quê? Porque ele profetizava o que era certo. Quando o rei pedia, fala algo da parte de Deus, ele falava a verdade. E por isso mesmo ele era perseguido. O profeta de Deus, ele é perseguido. Em qualquer lugar que ele for, ele vai ser perseguido. Então uma coisa para nós entendermos aqui, o que estava acontecendo com Israel. Se nós formos olhar no capítulo 33, o mesmo capítulo que nós encontramos um dos versículos mais bonitos da Bíblia, que é o versículo 3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas e firmes, que não sabes. Quando fala ali do clamor, esse mesmo capítulo contém uma das coisas mais horrendas de Israel. Qual é? Capítulo 33 fala que o povo chegou ao ponto de queimar seus filhos com incenso, queimar a Baal, o Deus Baal. Veja bem, irmãos,
a situação que estava Israel. Chegaram ao ponto de eles aprenderam a queimar, sacrificar os seus filhos, matar os seus filhos, sacrificar os seus filhos a um Deus chamado Baal, um Deus chamado Maloque, ou Balom, vem da origem de um dos filhos de Ló com as suas filhas. Nós não vamos entrar nesses detalhes, né? Onde vem as origens das ramificações do povo naquela época, onde o povo hebreu começou a se misturar as coisas, esquecendo o Deus de Israel e voltando para deuses daquela época, deuses estranhos. Então, no capítulo 33 de Jeremias, nós encontramos essas atitudes no meio do povo hebreu. Agora, perguntamos: o profeta estava contente? Não estava. O profeta de Deus estava contente com toda aquela situação? Não, ele não estava. O que ele queria é que o povo ouvisse a palavra de Deus e voltasse, se arrependesse e cresce no Deus, verdadeiro Deus de Israel. É por isso que nós encontramos aqui essa passagem do livro. Quando Deus diz: Jeremias, escreve um livro. Quando Deus diz: Jeremias, escreve um livro, escreve nesse livro tudo que você já sabe que eu já me disse. Porque ele já tinha no seu coração o livro. Não era o livro revelado ali naquele momento, era o que Deus já havia revelado com o tempo para o profeta durante aquela época. Então nós vemos, irmãos, que o povo não estava bem. E os profetas que estavam ao redor do rei: não, rei, está tudo certo. Será que está certo? Não, está tudo certo. Assim são os profetas de Baal. Eles dizem que estão certos, quando não certo não está. Mas Jeremias profetizava e ministrava a palavra direita, a palavra direta de Deus, a palavra verdade. E por isso ele estava preso. Aqui no capítulo 36, nós encontramos Jeremias preso. Quando ele pede para um amigo chamado Baruque: Baruque, eu preciso da tua ajuda. Por quê? Porque eu estou preso. Eu preciso que o livro seja lido diante do povo, mas eu não posso lá, eu estou preso. Ele estava preso no calabouço. Capítulo 33 diz que Jeremias estava preso no pátio da guarda. Ele estava preso no pátio da guarda, e ele não podia se apresentar para o povo. Estava para acontecer uma festa chamada Festa do Jejum, uma reunião do jejum, e ele queria aproveitar esse dia para que esse livro fosse lido, porque Deus mandou Jeremias: esse livro tem que ser lido diante do povo. Deus estava dando uma outra chance a Israel. Deus estava dando uma outra chance ao rei, aos príncipes, a todos aqueles governantes naquela época. E o profeta estava preocupado com isso. Agora, uma coisa eu preciso observar aqui com os irmãos: Jeremias tinha o seu perfil. Cada profeta tem o seu perfil. Eu vejo o perfil de profeta Jeremias totalmente diferente, por exemplo, daquele profeta, o profeta Jonas, que quando Deus disse assim: vai a Nínive e prega contra Nínive, Jonas, vai até Nínive e fala contra ela, porque o mal de Nínive chegou até mim. Nós sabemos que Jonas tentou de todos os jeitos fugir daquela missão. Jonas não queria pregar a mensagem de Deus para Nínive. E o que eu entendo no livro de Jonas é que um dos motivos principais que Jonas não queria ir é porque ele sabia que Deus é misericordioso. Veja bem o perfil do profeta Jonas. Só estou fazendo aqui uma pequena comparação para voltarmos ao assunto de Jeremias. Jonas, um dos motivos principais: eu sei que eu vou falar contra Nínive, e quando eu falar contra Nínive, contra todos eles vão se arrepender. E se eles se arrepender, eu sei que o Senhor vai se arrepender também do mal. Jonas conhecia, sabia como é que era Deus agir. Porque Deus se arrepende do mal quando o pecador se arrepende do seu pecado. É assim que Deus faz, a sua misericórdia. É por isso que vocês estamos aqui. Você acha que você estaria em outro lugar? Ou estaria aqui se não fosse a misericórdia de Deus? Não estaríamos. Estamos aqui porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. E nós confessamos Jesus e nos arrependemos. É por isso que estamos aqui. Mas Jonas não quis ir. E quando ele teve que ir, porque Deus
só o rei, não só os príncipes, não só os governadores, os prefeitos, mas todo o povo, até os animais jejuaram e se arrependeram por causa da mensagem de Deus. Mas Jonas não ficou alegre com isso, irmãos. A Bíblia diz que ele ficou meio triste, porque o povo se arrependeu. O fogo que ele falou que vai vir, vai queimar todos, vai destruir todos, não veio, porque Deus se arrependeu. E Jonas não queria isso, veja bem. Mas vamos voltar para Jeremias. Jeremias tinha um perfil diferente. Qual era o desejo de Jeremias? Que o povo se arrependesse, principalmente o rei. Que os príncipes se arrependessem, que eles pudessem ouvir as escritas do livro. Sabe o que estava escrito naquele livro? As profecias de Jeremias. As mesmas profecias que ele já havia profetizado para o povo, profetizado para o ouvido do rei. O rei já tinha ouvido essas palavras antes, mas nunca deram ouvido. Mas Jeremias agora, Deus diz, Jeremias escreve um livro e lê diante de todos. Aí ele chama Baruque. Sabe o que significa Baruque em hebraico? Abençoado. Um profeta sempre tem um abençoado ao seu lado. Pode crer nisso. Um homem de Deus, quando fala um profeta, é um homem e uma mulher de Deus, sempre tem um abençoado ao seu lado. Ele estava preso, não podia se apresentar ao rei, não podia escrever o livro, ou ele mesmo profetizar mais uma vez para o povo, para os príncipes, para todos ali, para o rei. Mas ele tinha um amigo chamado Baruque, que significa abençoado. E Baruque, ele era escritor, ele escrevia, ele era escrivão. Ele também escrevia uma espécie de secretário, era o seu amigo, muito chegado. Baruque, sim, Jeremias, eu preciso da tua ajuda. E Baruque estava ali para lhe ajudar. Eu vou te dar as palavras, Baruque. Você vai escrever um livro. E Baruque escreve. E Jeremias vai ditando. E Baruque escrevendo. Escreve aquele livro. O que está naquele livro? Já disse. As profecias de Jeremias. As mensagens de Deus ditas para Jeremias. Para o povo se arrepender. Aí Baruque, por ordem de Jeremias, pega o livro, o rolo de livro, naquela época eram os pergaminhos, era um rolo, não é como hoje, e se apresenta no dia de jejum no meio do povo e começa a ler. Aí eles começam a ouvir as mensagens daquele livro. Quais eram as mensagens? Arrependem-se, arrependem-se, arrependem-se. Se vós arrependeis, eu também me arrependerei do mal que trarei sobre vós. A mensagem, em resumo, era essa. E ele lia. E a Bíblia diz aqui no capítulo 36 que ele leu. E alguns dos príncipes ouviram a leitura do livro e ficaram preocupados com a leitura do livro. Talvez eu penso, lendo aqui esses capítulos, esse texto de Jeremias, que alguns dos príncipes não sabiam do que estava acontecendo. Talvez ainda não tinham ouvido falar a mensagem do profeta. Mas quando ouviu a mensagem, o conteúdo do livro, se preocupou. Porque a Bíblia destaca alguns homens aqui, pelo menos os 4, que estavam preocupados com a mensagem do livro. Porque era uma mensagem que Deus falava com o povo: se voltar para Ele, se arrepender. Aí chegou ao conhecimento do rei. Alguém leva ali o conhecimento do rei, dizendo: olha, estão lendo um livro. E o povo ouviu a leitura desse livro. E a Bíblia conta que o rei então agora se indignou. E alguém disse: eu vou levar este homem, Baruque, que era o portador do livro, traga o livro e vamos apresentar ao rei. E quando ali estava diante do rei, a Bíblia diz que o rei fazia frio naquela época. E ele estava se aquecendo ao lado de uma fogueira, de uma espécie de fogueira ali, de um braseiro, no palácio. E ele estava ali deitado ao redor de um braseiro, de um fogueiro. E quando chegam aqueles príncipes com aquela mensagem, com um livro, dizendo: olha, ó rei, estão lendo um livro diante do povo, e eu trouxe aqui para que o senhor tome conhecimento. Aí então começaram a ler o livro diante do rei. Quando começaram a ler a primeira página, eu estou falando parte, mas eram pergaminhos. Começaram a ler as primeiras mensagens. Começaram a ler uma, a duas. Aí o rei mandou parar.
A Bíblia conta ali que ele manda parar e pega o livro da mão daquele que está lendo, rasga aquele livro e começa a rasgar página por página, ou pedaço do pergaminho por pedaços, começa a rasgar e jogar no fogo para queimar, e todos ali estão pasmados. Alguém dos príncipes disse: ó rei, não faças isso, o senhor não pode fazer isso. Mas ele continuou rasgando aquele livro e jogando no fogo, destruindo as mensagens de Deus por intermédio do profeta Jeremias, através daquele livro. Que mensagem que eu trago aqui nesta noite? O profeta que incomodava. O rei disse assim: eu vou acabar com este livro. Isso aí não me incomoda, porque eu quero nem saber o que está escrito no resto. Sabe por que ele fez isso, irmão? Ele sabia o que estava escrito. Ele já tinha ouvido as mensagens do profeta. Quantas vezes o profeta profetizou nos alpendres do palácio: ó rei, o povo está em ruínas. Ó rei, o povo tomou um caminho errado. Ó rei, Deus cobrará de ti. Ó rei. Quantas vezes? Porque o profeta profetizava assim. Era na lata mesmo, não tinha esse negócio de passar a mão em cabeça, não. Ele falava dessa forma. E o rei, que já estava indignado com essas mensagens, ele queria as mensagens dos outros profetas, não de Jeremias. Era por isso que Jeremias estava preso. Era por isso. É por isso que tem muitos profetas presos por aí. E estão prendendo muitos profetas. Você sabia disso? Porque falam a verdade de Deus. Mas Deus sempre tem um jeito para que a sua mensagem chegue aos ouvidos certos. Ele rasgou o livro, jogou no fogo, foi jogando. Aí talvez aqueles príncipes com a mão na cabeça: o que o rei está fazendo? O rei está louco. Mas ele queimou. Aí Baruque, alguém chegou até Baruque e disse: olha, Baruque, não sei aonde vocês estão escondendo, mas o meu conselho: se escondem da presença do rei, porque ele fará o mesmo com vocês. Em outras palavras, se escondam. E Baruque volta rapidamente. Agora, irmãos, no capítulo 36, versículo 36, versículo 19, esse príncipe disse: é melhor que vocês se escondam. Aí volta Baruque para falar com o profeta Jeremias. E eu até entendo, irmãos, nem tudo está escrito na Bíblia, mas a gente imagina algumas situações quando Baruque volta. Não sei se havia sido revelado para o profeta, porque às vezes Deus revela o que está acontecendo na hora, o que vai acontecer, mas às vezes Deus não, Deus oculta. Aí chega Baruque e Jeremias lá esperando, empolgado, o resultado da leitura do livro, se o povo se arrependeu mesmo, porque o desejo dele era aquele: que o povo se arrependesse, que o rei se arrependesse e que tudo ficasse bem. Era esta a vontade de Jeremias. Mas quando Baruque volta: Baruque, o que aconteceu? Pela sua cara aconteceu alguma coisa errada. Aí Baruque: olha, Jeremias, o rei rasgou o livro e jogou no fogo. Ele queimou o livro. Não há mais livro, não há mais mensagem, não há mais profecias, não há mais o que fazer. E o povo não está sabendo o que está acontecendo. Aí o profeta ali, talvez ele volta-se para a oração, vai falar com Deus, e Deus novamente fala para Jeremias: Jeremias, escreve mais uma vez o livro. Escreve de novo o livro. Sabe o que significa esse livro, meus irmãos? Sabe o que significa este livro? Está certo que esse livro, o conteúdo dele é as mensagens de Deus. Mas se está ligado ao ministério do profeta Jeremias, sabe o que significa para mim? O que significa esse livro? É as ideias do profeta Jeremias, os sonhos do profeta Jeremias, os desejos do profeta Jeremias. E qual era? Que o povo se arrependesse e que Deus fosse o Deus de Israel sempre. Era esse o desejo. Talvez traçados, talvez sonhos que ele viria no Israel diferente no futuro. Era o desejo de Jeremias que estava exposto naquele livro. Aí vem alguém e diz assim: queimou, jogou, destruiu. Mas Deus diz assim: escreve de novo. Sabe por que escreve de novo? Era fácil para Jeremias escrever, porque estava no seu coração. Alguém pode queimar os seus livros, as suas ideias, queimar os seus desejos, mas o que está dentro do teu coração, ninguém pode mexer ali, a não ser o próprio Deus. Aí
Deus disse: Jeremias, escreve de novo. Chamou Baruque: vamos escrever. Escreve que eu vou ditar. E para Jeremias era fácil ditar o livro. Só que Deus disse assim: Jeremias, só que agora vai ser diferente. Você vai escrever o mesmo livro, e você vai acrescentar no final dele umas palavras que você ainda não sabe, que o rei não sabe, que os príncipes não sabem, que o povo não sabe, que Baruque não sabe, que ninguém na terra sabe. Eu vou te revelar o que você vai acrescentar no final desse livro. Aleluia. Sabe o que quer dizer isso? Alguém pode destruir os desejos do teu coração. Talvez todos aqueles planos que você orou, colocou na presença de Deus, pediu a Deus: Senhor, confirme, abençoe, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude. Se está no teu coração, porque o Senhor realmente está aprovando, mas vem alguém e destruiu com fogo, né? Acabou com todos aqueles sonhos. E Deus diz assim: escreve novamente outro livro, e ainda tem outras coisas que eu vou acrescentar. Nasceu, porque todas as vezes que você expõe as suas ideias, expõe os seus projetos, nasce aquele chamado de invejosos, sabe? É o que mais tem por aí afora. Quando o pastor traça os seus planos junto com a equipe de obreiros, naquilo que Deus lhe está revelando a fazer, aí ele revela aquilo que Deus lhe revelou. Muitos irmãos vão se congratular com ele ali, mas outros vão entrar por outro caminho, né? E vai nascer inveja no coração. Não acredito que o pastor vai fazer tudo isso. É assim que acontece. Mas Deus disse: Jeremias, escreve de novo. Ele não quis ouvir. Ele não quis ouvir a leitura do livro. Escreve novamente o livro, e eu vou acrescentar outras coisas. Irmãos, o que está no coração de Deus está no nosso coração, está no coração dele. Ninguém pode destruir simplesmente no fogo. Deus tem os seus meios para que esse projeto siga avante. Aleluia. Agora, uma coisa interessante que eu preciso terminar. Versículo 26, veja o que está escrito no capítulo 36 ali. O rei estava furioso. Ele queria colocar as mãos em Jeremias e em Baruque. Veja o que está escrito ali no versículo 26. Capítulo 36, verso 26. Deu ordem o rei a Jeremiel, filho de Ramaleque, a Seraías, filho de Aziel, e a Selamias, filho de Abdiel, que prendesse a Baruque, o escrivão, e a Jeremias. Jeremias já estava preso, mas Deus deu um jeito ali. Veja bem o que está escrito. A Jeremias o profeta, mas o Senhor os havia escondido. Quando eu li esse versículo aqui, uma coisa chamou muita atenção, meu coração tremeu na hora que eu estava lendo. Deus escondeu Jeremias e a Baruque. Glória a Deus. Eles não acharam os dois em lugar nenhum do palácio. Eu penso comigo, não sei, há muitas imaginações, que eles não saíram do palácio, mas eles não foram encontrados. Você sabia que quando você está em apuros, a mão de Deus está te escondendo? Você sabia que quando as setas malignas estão para te atacar, te atingir, a mão de Deus está te guardando, está te protegendo? A mão do Senhor está te guardando, te livrando, te escondendo. O rei queria pôr as mãos dos dois. Ele estava tão furioso e ele estava assim como o rei pensa uma coisa. Ele não quer ouvir príncipe, não quer ouvir conselheiro, não quer ouvir ninguém. Ele quer decidir que ela colocar o anel dele ali, bater, carimbar, pronto. Mas acima do rei tem o rei dos reis. Aleluia. O príncipe não podia fazer nada. Tinha 4 homens no meio dos príncipes ali que queriam proteger o profeta e a Baruque. Eles não podiam fazer nada, livrar da mão do rei, mas o rei dos reis podia fazer. Maravilhoso. Uma permissão do pastor, você pode ficar em pé. A mão de Deus está te escondendo. Sabe por que você está aqui nesta noite, jovem? É porque a tua vida não foi ceifada, porque a mão de Deus te guardou. Porque a mão de Deus te escondeu. Quando o inimigo disse assim: agora
escondeu. Deus tem as suas maneiras de guardar os seus filhos. Quando Deus põe a mão para esconder o seu filho, ninguém mesmo, ninguém pode encontrar. E a mão de Deus está te guardando. Eu preciso encerrar, porque o horário já encerrou aqui. Mas eu quero fazer 1 minuto de oração com a igreja. Saiba que a tua vida está escondida na mão de Deus. Não precisa você falar, eu quero me esconder. Não, é Deus que vai te esconder. Fique tranquilo. Jeremias não saiu correndo. Vamos procurar um porão, vamos procurar um túnel. Baruque, não. Deus disse, eu vou esconder vocês. A mão de Deus é sobre a sua vida, para te guardar, para te proteger. A mão de Deus é sobre a tua vida, obreiro, para te guardar, para te proteger. Pastor, a mão de Deus te esconde. Quando a tua vida for exposta por alguém, a mão de Deus está te guardando, está te sustentando, está te escondendo, filho. Eu quero orar junto com você nesta noite. Eu quero orar em agradecimento. Eu quero também que você ore dessa forma, Senhor. Muito agradecido eu estou por o Senhor ter me escondido até aqui, me guardado. Irmãos, eu não posso falar quantas vezes Deus me escondeu, porque o tempo não vai permitir. Algumas delas, também quando lá me acompanhou. Mas Deus me escondeu muitas vezes. É por isso que eu estou aqui hoje. Ai, Deus já me escondeu de homens sanguinários, com arma na mão, gatilhado na minha cabeça, Deus já me guardou, me escondeu. Deus já me escondeu também de homens que me abraçavam no ministério e queriam ver o meu mal. Deus também me escondeu. Deus esconde. Deus te esconde. Deus te guarda. Deus te esconde. A mensagem nesta noite é esta para a tua vida. Profeta incomodar. Quando você começar a incomodar alguém, ele vai querer te tirar do caminho, mas Deus te esconde, Deus te esconde, Deus te esconde. Aleluia. Feche seus olhos, adore a Deus agora. E nós vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, pela vida de toda a tua igreja que está aqui, pela vida destes jovens, dos adolescentes, dessas crianças, das irmãs do ciclo de oração, dos músicos, do corpo